Salve pessoas, estamos começando mais um NoCast. Eu sou Daniel Berbari e eu costumava ser um bom lobisomem, mas eu tomei uma flecha no joelho. Nossa. Olha, você pensou bastante pra essa frase, cara? Ele construiu um clima, só que... Nossa, eu tava com a expectativa tão alta. Né? Volta pro meu lado. Falta um clímax aí, Daniel. Por isso que vocês não gostaram, a minha expectativa era péssima. Eu conheço que quando a gente tira a expectativa é tudo melhor. E aí pessoal, eu sou o Ricardo Marchioro e o labirinto está no Portal das Trevas. E para encontrá-lo, terão que se perder primeiro. Olha aí. Nossa senhora, hein? Manda o site aí, manda. Manda o site, 100 frases de RPG. Eu sou Lucila Vasconcelos e eu tenho um mentor de nível 5. Ó. Isso é verdade, eu tenho um mentor de nível 5. Inútil. A maioria dos narradores nem leva em consideração o seu mentor de level 5. Nossa, eu senti uma alfinetada aí, deve ser. Senti olhares. Senti treta. Vamos lá. Teste de iniciativa, galera. Rola o D20 aí. Olá, meu nome é Gustavo Fraguas e o RPG acabou com minha dor nas costas. Como assim? É reeducação postural global. Não! Não! Que é do isso, pau, né? João? Caralho, cara. Quando você acha que não pode piorar? Meu nome é Vinícius Protásio e taberneiro, abra seus portões, hoje teremos festa. Eu sou o Bozendia, diretamente do Samplecast e eu odeio GURPS. Caralho, não fala isso. Não, tira esse cara agora. Eu vou colocar minha piada Hoje de vai LOL. ser Peraí, bom, eu vou reintroduzir aqui, que então vou colocar minha piada de LOL. Se é pra zoar, vamos zoar. Se não for pra falar de RPG, eu já desligo agora, cara. Então, justamente. Oh, peraí, então eu vou refazer a minha. Meu nome é Vinícius Protásio e quem joga LOL transa de costas. Enquanto joga. Enquanto joga, caralho. O Zé deu uma risada aí, como se não gostei muito disso. Não, eu não jogo nenhum MMO, não. Nenhum jogo online, não. Eu não tenho paciência nenhuma com jogo de computador. Sabe como é que eu chamava MMO? Nossa, sabe como que eu chamava MMO? Eu chamava Percebo de que você chamava de gagueira. Eu acho que o último MMO que eu joguei foi o Lineage há 8 anos Nossa, atrás. Parabéns, você finalizou com uma chave de merda. Olha só, muitas polêmicas nesse NoCast. Olá, seus noobs, aqui é o Luke. E, mestre, o meu personagem pode ser um meio anão, meio centauro, paladino, ruivo, que tem medo de batatas? Se você jogar 3D&T, sim. É bom. Muito bem, pessoas, estamos começando mais um NoCast com a introdução mais longa, com o maior número de participantes. Que mais? A gente bateu mais algum recorde aqui? Não sei, vamos direto para os e-mails. Vamos para a nossa leitura de e-mails. Vamos para o seu, para o meu, para o nosso no meio. Olha que legal que ficou. Acho que ficou. Vamos, como diz. Acho que já ficou selecionado esse nome aí, né? Não. Já podemos usá-lo. No meio. Você lembra do e-mail do Felipe Mena sobre leis de Murphy? Que ele falou que foi usar a privada e se mijou todo? Pois é, lembro, sim. Então, e a gente pediu ele pra mandar a resposta de como que ele tinha ficado depois daquele incidente? Pois então, ele mandou para nós. Não. O cara fez um selfie nessa situação. Acho que não. Mas ele mandou assim, ó, a resposta para a pergunta sobre o meu e-mail. Ele fala que ficou mijado até às 7 horas da noite, que foi o horário que ele chegou em casa. Putz, cara, onde que o cara tava, pelo amor de Deus? Ele tava trabalhando, cara. Imagine o futum que ele deve ter ficado até 7 horas da noite. O caralho que ele podia usar aquele negócio, né? Quando a pessoa tá olhando pra você, e você olha pra pessoa e fala assim, o que foi, tô cagado? Só que no caso dele, sim, né? Ele tava meio passo, né? É.
Aí ele ainda manda, completando de vilões. O vilão que eu mais gosto é o Coringa. O cara é foda. Se perguntar por que ele fez alguma coisa, ele responde que foi porque ele quis. Isso é verdade, né? O Coringa é um vilão que ele não precisa de explicações. Ele deve gostar do Coringa mesmo, porque o Coringa faz qualquer um se mijar de rir, né? Nossa. Outro que é foda é o Lex Luthor. O cara tem uma memória fotográfica. Lembro de uma cena na Liga da Justiça onde perderam um projeto de uma arma e o Lex diz que não precisa do projeto porque ele tem tudo fotografado em memória. Aí eles soltam, porra, que foda! Caralho, você imagina que o Lex, ele olha no espelho e ele faz um selfie, né? Sem falar os planos do cara, quando você acha... Ô, Felipe, você precisa colocar umas pontuações, hein? Vamos trabalhar aí o português. Ajuda. Foi feito na Idade Média. Monges católicos inventaram a pontuação para o seu conforto. Sem falar os planos do cara. Quando você acha que está impedindo, você está o ajudando. Quero pedir pro pessoal que assiste o canal curtir e compartilhar os vídeos, porque é muito bom mesmo. Muito obrigado, senhor Felipe, o nosso ouvinte fiel e mandador de e-mails assíduo. Parabéns, galera, show de bola. Muito obrigado pelo seu e-mail. E olha só, ele tá pedindo aqui que ele tem um clã, uma galera que joga Battlefield 4, eles têm uma fanpage e tal, e eles estão fazendo uma promoção, cara, que eles vão sortear um Battlefield 4 ou para Xbox One ou para PS4. Eu quero entrar nisso aí, cara, eu posso? Pode. Esse eu não tenho ainda. Você que já tem o console da nova geração e quer um BF gratuitamente, você pode participar do sorteio só indo lá na página deles do Clan on Target Team do Battlefield 4. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que aí você vai lá na imagem, curte a página do clã e compartilha a promoção e se inscreve no canal do Facebook, do YouTube que eles têm. E fazendo isso você já participa da promoção. Fica aí o aviso. E nós temos Gustavo! Oi! Nossa primeira promoção do cast! O que? Nós temos Gustavo, vocês vão me dar de promoção? É isso aí, pessoal. Quem quiser um Gustavo de presente, mande um e-mail para... Eu não devia ter falado do pinto do golfinho, né? Isso é futuro, você saberá o que é o pinto do golfinho. Ai, caralho, cara. Olha só, a promoção é a seguinte: você que escuta o NoCast e acha que em algum momento passou pela sua cabeça, pô, queria tanto gravar um programa com eles, chegou a sua chance. Gostou do? Pois é, cara, mas isso é castigo, não é não? Não estraga, Gustavo, não estraga. Porque o cara ganha promoção, ganha a promoção e perde seu tempo. Olha só, você que acha que não é uma perca de tempo e gostaria de gravar um programa com a gente, você vai mandar a resposta da seguinte pergunta: por que eu mereço... Porque eu mereço ser o primeiro Unknowcaster. Olha aí o trocadilho. Unknowcaster. Gostou? Unknowcaster, né? Unknow de no, cast de conhecido, de não conhecido. Hã? Sacou? Nossa, acabei de ter um derrame. Caralho, quando você pede alguém pra te ajudar, não peça o Gustavo. Você vai mandar a sua resposta para esta pergunta: por que eu mereço ser o primeiro Unknowcaster, para nowcastoficial@gmail.com, e nós vamos selecionar o melhor, porque vai ter uma... Vão ter quantos e-mails, Gustavo, respondendo essa promoção? Cara, vai ser difícil, porque se for 3 é número ímpar, né, cara? Vamos chutar pra baixo, uma base de uns 400 e-mails, assim. Um número primo, por favor. Vamos lá. 573. 3, deixa eu ver se isso é primo. Deixa eu calcular. Mentira, eu não tenho calculadora de números. Aliás, se você tem uma calculadora de números primos, mande pra gente.
Por favor, se você tiver uma calculadora de número primo, caralho, você é o gênio da humanidade. E é o cara mais burro do mundo. Você vai mandar pra gente e a gente vai ganhar grana com isso. Porque quem não sabe, números primos não seguem uma ordem. Então se você tiver uma calculadora que calcule números primos independente do número que é, parabéns, você é foda para cacete. Por um lado, por outro é muito burro. Porque... Isso. Voltando à promoção, nós selecionaremos a melhor resposta destes e-mails e convidaremos vocês a participarem da seleção do tema da semana e a gravação do tema. No dia de lançamento deste vídeo, deste NoCast, estará começando a promoção. Não vou falar o dia para não comprometer a pauta, olha só. Os filhos da pauta. E vai terminar na sexta-feira da mesma semana. Então você que quer participar, ou você que não quer participar, não quer mandar e-mail, vai pra puta que pariu também. Pode ser sua grande chance, hein, gente, de ascender ao estrelato e ser apresentado aí pra nossa plateia de 14 pessoas. Contando com os familiares. Minha mulher não escuta. Então... E mais um recadinho com o Mozart. Bom, como a gente já deu a introdução, Mozart, que é do Samplecast, vai participar com a gente. Você tem alguma coisa pra falar, Mozart, sobre o Samplecast, sobre o seu site? Então, se você, ouvinte, querido, glamuroso, gosta de Tokusatsu ou nunca ouviu falar nessa porra dessa palavra japonesa, acesse senpu.com.br. Na ortografia brasileira, antes de PIB é M, mas como a palavra japonesa é N, então é com N e 2 U's. senpu.com.br. Você vai acessar o melhor conteúdo de Tokusatsu do Brasil. Modéstia à parte minha, do Sr. Fire e da Senhorita Patrini. Então tá aí, quem é fã de Power Ranger japonês. Beleza, melhor descrição ever. Quem gosta dessa parte, por favor, acesse lá o senpu.com.br com N antes de P e 2 U's. Isso. Então vamos lá. Olha Bom, só, pessoal. Dedo de batatas é pomofobia. Nossa, Como? você olhou isso, Gustavo? Sério? Pera aí, não. Saber. Informação útil aqui, como é que é? Eu acho que é pomofobia. Eu estou procurando. Eu vou jogar no Google agora. Eu acho. Olha aí, pra você colocar fraqueza no seu próximo personagem, Luke. O pior, na verdade, cara, é você imaginar esse personagem que o Luke fez correndo do Senhor Cabeça de Batata, velho. A gente tem um... Nossa. E tipo, o Senhor Cabeça de Batata querendo falar assim, vamos fazer um fio terra. que é isso, cara? Ou então ele correndo atrás do personagem falando, eu posso montar em você, deixa eu montar em você. Bom, vamos começar com uma introduçãozinha rápida do que é RPG, porque se você está escutando isso e não sabe o que é RPG, das duas umas, ou você não deveria estar escutando isso, ou muito obrigado por estar escutando isso e aprenda agora o que é RPG. Bom, RPG é um jogo, é uma fusão de dois tipos de jogos. É um jogo onde você interpreta e é um jogo onde você segue uma estratégia num sistema de regras. Então é um jogo diferente dos outros, que é cooperativo, ao invés de ser competitivo. Claro que existem os estilos competitivos, mas a predominância do RPG é o criar a comunidade de RPG, onde você interpreta um personagem fictício dentro de um mundo de fantasia, de cyberpunk, etc., que você segue um sistema de regras com os dados e vive feliz, cara, porque... Alguém discorda que RPG é o melhor estilo de jogo que existe? Eu não sei se podemos classificar como o melhor, mas é um que traz bastante diversão. Porque se for pensar bem, todo tipo de jogo ele tem que fazer você se divertir. A partir do momento que o jogo tá te estressando ou você tá ficando puto com alguma coisa, deve parar. E eu acho que é muito difícil você se estressar e ficar puto com o jogo. Por exemplo, videogame, se você agarra numa fase, eu já quebrei manete do Super Nintendo por não passar de fase no Castlevania e ficava puto de ficar travado em chefão de jogos de luta. E você
parava ali e estressava. Então eu acho que o nível de estresse quando você joga em RPG é quase zero. Eu acho que é por isso que muita gente, quem gosta realmente de RPG, nunca Verdade. teve algo parecido com isso. E a questão é que o RPG ele é um jogo teoricamente completamente aberto, né? Você faz o que está acontecendo ali, vocês definem tudo, não tem, teoricamente, não tem uma aventura pré-programada com um final único. É impossível que isso aconteça, a não ser que realmente você esteja muito bitolado ali, né? A não ser que você seja um mestre mega controlador, assim, o cara vai tentar desviar pra esquerda quando ele tinha que ir pra direita e você dá um jeito de teletransportar o cara pra onde ele deveria ir. É importante, na verdade, a gente também falar pro ouvinte os elementos mestre e jogador, né, que existem dentro do RPG. Quando a gente fala a palavra mestre, na verdade, o mestre ele é somente aquele que impõe um cenário, impõe entre aspas, né? Apresenta um cenário pro jogador seguir. Ele vai ser a mente criativa do mundo, né? Exato, só que ele é uma mente imparcial, em que ele não pode nem torcer para o jogador se fuder e nem torcer para o jogador ganhar. Ele é o cenário. Então, assim, é muito importante o ouvinte entender que o elemento mestre, ele é, na verdade, a descrição do livro. E o leitor é o jogador. O que eu ia falar anteriormente é que quando diz que o jogo é um jogo totalmente aberto, que você tem milhões de possibilidades, o RPG foi feito para ser assim, mas isso vai do mestre ou narrador. Exato. Também depende muito do sistema, né? Quando você tem um sistema. Quando você tá jogando, por exemplo, D&D Old, você tem o seu livro de aventuras. Isso, claro que você pode criar uma história, etc e tal, mas se você estiver lá cansado e não quero criar porra nenhuma, que se foda, pega o livro de aventuras e começa a ler aquilo ali, você tem uma história pra ser seguida, uma narrativa e um final que, teoricamente, é o final da história, né? O que aconteceu é o seguinte, normalmente tem mestre que é bitolado e se você foge ali do que tá no livro, da aventura pronta, ele não aceita de jeito nenhum. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar uma aventura que a D20 lançou, um livro chamado Saga RPG. Não sei se algum de vocês já ouviu falar dele. Já ouviu falar. Que ele tinha umas aventuras prontas de D&D. E aconteceu um caso onde um mestre estava narrando a aventura e todo mundo lá estava preso numa cidade de Genassi de metal. É uma aventura bem paia pra horrível. Pra quem não é de Minas, paia significa ruim. Isso, paia é ruim. Obrigado. Sem graça não. Então a gente só contar essa história rapidamente aqui. Todo mundo ficou preso, a gente estava preso por esses tais Genassi de metal e a gente tinha que fugir de alguma maneira e salvar a menina que ia ser morta. E o grupo resolveu que não ia salvar a menina porra nenhuma. A gente tava colocando chumbo na água dos caras. Aí ia chegar um momento que eles iam morrer. Porque chumbo envenena. E os caras começaram a morrer. Demora pra caramba. Demora, e a gente tava com paciência, a gente tava sendo alimentado lá. Só que o mestre não aceitou, velho. Ele queria que a gente fizesse uma rebelião e a gente não fez a rebelião. Então. Aí ele ficou puto e nunca mais mestrou e falou que a gente era péssimos jogadores. Ótimo! Nossa, que uma criança mimada que não sabia improvisar. Correto. A minha pergunta é o seguinte: o livro era dele? Porque ele pode ser que nem aquele moleque que era o dono da bola, tá ligado? Pega a bola, bota no pega o livro e colocou embaixo. Então aí fudeu. É aquele carinha que roubava o controle do videogame e ele ia ser o Ryu porque ele era o dono do videogame, né? Mas ele já fez muita sacanagem com esse mestre. De vez em quando ele marcava sessão de RPG, a gente ia pra Lan House jogar Battlefield em rede e marcava a sessão. E além do mestre, existem os jogadores, né, cara? Existem os tipos de jogadores. Você, quando mestra por algum certo período de tempo, você já consegue reconhecer aquele tipo que é o berserker, o cara que é o avacalhado, o cara que quer fuder a aventura, ou o cara que é mais caótico, o cara que é mais pacifista e tal. E claro, se você joga com um grupo, né, há muito tempo, você consegue adequar uma aventura naquele grupo que vai ser mais ou menos intrigante, assim, pra aquela galera, né? E a gente também tem os tipos de mestre, porque
como a gente já disse, o mestre é quem tá fazendo a aventura. O jogador, ele vai, bem ou mal, sendo levado pela aventura, né? Um mestre ruim com uma aventura ruim, não importa o tipo de jogador, vai ser ruim do mesmo jeito. E já aproveitando o que o Mozart tinha falado, o que ele tinha falado é um tipo de mestre que, usando a analogia do Vinícius, ele vê, porque assim, o RPG, ele é como se fosse um livro, e os jogadores, eles são os personagens desse livro, e eles vão Os alterando... protagonistas, no caso. Exato, os protagonistas, e eles vão alterando o decorrer desse livro. Já no caso que o Mozart falou, simplesmente os jogadores são leitores desse livro que às vezes acabam participando em alguma coisa. Eles têm a ilusão de que eles estão influenciando em alguma coisa, mas já tem conhecimento. Mas você sabe qual que é a melhor parte, pelo menos como mestre, quando eu mestro, eu acho muito foda, cara. Por exemplo, quando você mestra uma aventura e os jogadores eles vão fazendo ações e tal, ações, e você chega lá na frente e, por exemplo, uma senhora que o cara salvou no meio da ponte, lá na primeira cidade que eles passaram, oferece, sei lá, um artefato bacana pro cara, pra ele enfrentar a aventura que ele tá lá, e aí ele para e pensa, puta, olha que legal, a ação que eu fiz lá atrás interferiu aqui lá na frente na aventura. Ele se sente como... Isso é um bom método. Ele se sente como uma fonte ativa dentro daquela aventura, porque ele modificou a aventura, entendeu? Quando você exclui muito a participação, por exemplo, você vai dando a história e só narrando as ações, e o jogador não é muito proativo, você faz com que as ações deles tornem coisas modificáveis dentro da aventura, puta, isso é bacana demais. Não, mas também tem jogador que é morto, velho. Puta que pariu. Ah, claro. É assim, eu acho que a maioria desse vírus de jogadores mortos, que só querem apenas rolar os dados e evoluir. Eu mando jogar banco imobiliário, velho. É o cara que quer rolar dado e evoluir o personagem. Somente isso, ele não tá envolvido com a história, não se importa nada. A maioria desses jogadores joga D&D. Eu não concordo, não. Eu não vou cuspir no prato que eu comi, porque o primeiro RPG que eu joguei foi D&D. E eu passei muito tempo da minha adolescência jogando D&D. Hoje eu não consigo mais jogar D&D. Parece ter uma barreira mental pra mim que me proíbe de jogar D&D. Mas eu sei, Mozart, sinceramente, eu não gosto de D&D. Mas eu vi o meu irmão, quando era menor, ele já tava na faculdade, e aí eles moravam numa república. Tinha 5 ou 6 pessoas jogando D&D, e tipo, a história era muito do caralho, e os caras entraram na história. E eu nunca gostei de D&D, e eu podia ter participado, e eu falei, não gosto disso, não quero participar. Mano, no meio da história eu tava lá batendo no mestre, pelo amor de Deus, me dá qualquer coisa pra me jogar, porque tá Deixa eu muito ser o foda. escudeiro. Tem jogador que é muito bom, por exemplo, tem alguns jogadores que eu conheço que jogaram comigo já, porque a gente fez um rodízio muito grande, eu já joguei vários sistemas, já tive trocentos mestres e narradores, e tinha aqueles jogadores que se destacavam mesmo. Eu, por exemplo, na modéstia à parte, eu jogo muito bem. Quando eu começo a jogar um jogo, eu entro no jogo totalmente e coloco aquele universo como real e foda-se todo o universo. Parabéns, mais 10 de XP pra você por interpretação. Você faz vozinha, Faço. Pô, eu faço. Não, pera. Qual que era seu personagem, Moza? Já tive vários, velho. Não. O que você fazia vozinha? Eu já tive um kobold. Por favor, voz de kobold. Porra, faça a vozinha. Deixa eu contar o contexto. Ele era um kobold feiticeiro. Eu fechei o olho. Não, era feiticeiro. Tá, já pode parar de fazer a voz de kobold já. Essa voz é natural. Desculpa. Ah, tá, desculpa. Canta a pipa do vovô não sobe mais com voz de kobold, pra eu ouvir. A pipa do vovô não sobe mais. Chamar de criança, não? Então, mas, assim, falando do... Não dá, cara. Caralho, essa foi foda. Ai, cara. Caralho, cara.
falando do D&D, a gente puxa aquela coisa dos dois tipos de jogador, aquele que gosta de interpretar e aquele que gosta do jogo como se fosse um jogo com regrinhas fechadas. Aquela galera que gosta de GURPS, aquela galera que gosta de Rollmaster, aquela galera que gosta de... Eu acho... Sabe por que eu gosto de Rollmaster? Porque, cara, eu gosto de rolagem de dados, eu gosto de interpretar, eu gosto de todo o sistema de RPG, eu acho muito interessante. Um equilíbrio entre tudo. Mas o Rollmaster, cara, era muito do caralho. Quer dizer, na minha visão, né? Porque, cara, você deu um ataque, criticou, rolou de novo, abriu pra cima, e você vai lá, dano na cabeça do cara. Cara, dependendo do dano que você dá, você arrancava a cabeça só por... Você vai olhando, vai subindo. Você, beleza, deu um golpe, arrancou um braço. Você tinha tabela pra tudo, cara. O jogo, o combate, ele fica muito mais fino, refinado. E é uma parte... E, assim, depende. Só que isso é uma faca de dois gumes. É verdade. Porque ele acaba... sendo muito datado, muito matemático. Uhum. Então, o narrador, às vezes, ele não pode criar uma ação que não aconteceu devido à rolagem de dados. Por exemplo, em Storyteller, diversos narradores que eu tive, e eu também faço isso, às vezes eu nem rolo dado. Eu vou descrevendo a parte dos NPCs sem rolagem de dados. E deixo só rolagem de dados para os jogadores. Em alguns momentos cruciais, eu rolo dado. Porque eu sou um narrador que eu não gosto de divisória. Eu gosto do cara olhar o 20 na cara dele e ver o sucesso decisivo e ver que ele se fudeu. Porque muita gente às vezes não acredita. Não, tirei 20. Tá roubando. Então... eu nem uso divisória, eu falei assim, tá aqui, velho. Você gosta de ver tristeza nos olhos do cara. Até mesmo porque quando você tá mestrando alguma coisa assim do gênero, independente do estilo, às vezes você não tem mesmo como rolar o dado ali, porque faz parte do enredo da história inicial, alguma coisa assim. Vocês sabem qual foi o primeiro RPG que eu joguei na vida? Nossa, quando a pessoa vai... colocando a voz cada vez mais grave, significa que a coisa é séria. Então, calcule por aí os anos que essa pessoa tem. Vocês sabem qual foi o primeiro RPG que eu joguei na vida? Imagina eu com óculos na ponta do nariz falando. O primeiro RPG que eu joguei na vida é um RPG que chamava Tagmar. Eu nem sei por onde anda esse. Não, pois é, naquela época não tinha nada, eu era do interior. E um colega meu viajou para Belo Horizonte, para cá, na Capitar. E ele trazia revistinhas de videogame e trouxe essa novidade, o RPG. Que era nacional. Que era nacional e era muito bom. E era sobre isso que eu queria falar, inclusive. Porque quando as pessoas falam assim, eu não gosto de D&D, não gosto disso, não gosto daquilo, daquilo outro. Isso é meio tipo jogo de videogame, sabe? Eu acho todo RPG muito bom. Todo RPG. Todos eles muito divertidos. Eu gostava do GURPS, muito do GURPS, porque eu não tinha muito dinheiro para comprar RPGs e coisas a mais. O GURPS dava mais condições de você criar qualquer aventura que você quisesse. E eu ignorava, sei lá, 40% das regras para dar andamento para o jogo, né? O que eu acho interessante nos RPGs, e a gente está falando de mestrar, e tem um livro muito bom que eu acho que todo mestre deveria ler. É um livro que a gente lê no curso de design de jogo. Chama Theory of Fun. Teoria da diversão. Pois é, o sujeito que fica travancando o jogo demais, ou que fica forçando demais o pessoal a se manter na história, é um mau mestre. Exato, porque o objetivo de qualquer jogo, igual o Moza falou, é a diversão, cara. Se o jogo que você tá jogando passa a ser um infortúnio pra você, puta, qual o sentido de você continuar jogando aquilo ali? E parte disso, grande parte disso, parte do mestre, de prover aquela diversão. Cara, eu não sei quantos de vocês já mestraram, mas quando você vê que a galera entra na história e começa... É uma delícia, velho. Cara, é bom demais, é bom demais. Porque você tem aquela sensação de caralho, eu tô fazendo uma coisa muito foda, e eles estão gostando, e isso é muito do caralho. E justamente aí que nasce aquele tipo de mestre que não quer que os jogadores saiam da aventura, porque ele quer ter esse ego boost, sabe? Ele quer ter essa coisa de tipo, eu sou tão fodão pra criar a história que vocês não vão precisar fazer nada. Só rola dado.
O que eu tava tentando dizer, até mesmo tem duas pessoas que jogaram comigo, eu sendo mestre, por pelo menos uns 4 anos, né, Luke? Rica? Isso. Foi isso? E eu lembro que a parte legal da coisa é que, às vezes, a gente, pelo quesito diversão, eu e o Ricardo íamos andando da Paulista até a casa dele no Ipiranga, jogando, sem rolar um dado. Isso é puro storytelling, né? Aí que a gente tem essa coisa do... Por exemplo, eu já conheço, pelo menos eu, Ricardo e Vinícius, a gente é um tipo que gosta de jogar praticamente sem sistema. Tem muita gente que é totalmente contra isso, e eu consigo entender completamente que seja contra isso, porque se afasta do princípio dos primórdios do RPG, do D&D. Assim, você tem todas as estatísticas, você tem todas as regras, pelo menos regras genéricas. Fundamentalista tem até no RPG, né, cara? Não, pra todo lado. E assim, a gente joga de uma maneira que a gente tem uma fichinha bem básica, bem chulé ali, só pra anotar coisas que a gente não pode esquecer. Eu aprendi a jogar assim. Eu fui uma das poucas pessoas que eu conheço que aprendeu a jogar sem ter, vamos jogar Vampiro à Máscara, vamos jogar D&D, vamos jogar, sei lá. Eu aprendi a jogar desde a primeira vez sem sistema nenhum, e logo depois disso eu já conheci o Vinícius, que jogava desse jeito também. E acho que até hoje eu nunca consegui me adaptar totalmente a um sistema. Tanto que às vezes eu abro uma planilha de Excel aqui e tento montar um negócio com um pouquinho de cada coisa que eu gosto, só que nunca sai. Tem um sistema que eles lançaram, eu não sei se chama Survival, é de zumbi. Oba! E eles criaram, o pessoal, parece que é nacional, o sistema não tem sistema. Olha que ótimo, o sistema não tem sistema. Você rola dados. É uma bula o livro, né? Tipo isso. Você rola o D6, parece que só utiliza D6. E é bem simples. 1, 2, 3 é falha, 4, 5, 6 é acerto. Simples. Nó. E você tem... Não existe decisivo, não existe crítico, não existe falha crítica. Você coloca na sua ficha o que você quer ter. É livre. Aberto assim, em geral? É aberto, e você coloca palavras. Cachaceiro, nasci numa cela, gosto de atirar. Caralho. Então você escreve tudo, você descreve o seu personagem. E você descrevendo o seu personagem, aí que vem as ações. Como você é bêbado, você viu uma garrafa de bebida. Então você vai ter falha, então você vai ter uma penalidade. Como você tá querendo atirar, e você falou que nasceu na cadeia e sabe atirar, e já assaltou o banco, então você ganha um bônus pra isso. E é simples, não tem nada demais. Deve ser divertido, deve ser muito divertido, mas... E o foco é sobreviver, o foco é matar o zumbi e sobreviver. E tipo assim, não tem... E eu sempre fui a fim de jogar, só que eu nunca encontrei a galera pra jogar. Eu tô sofrendo de um grande mal atualmente, não sei se tá assolando a vocês. É um mal que se chama tempo, idade, compromissos. Todos nós. Chama crescer, né? Basicamente. Então, assim, eu sempre tento montar grupos. Vamos fazer um grupo de Apocalipse Zumbi. Vamos, quem vai jogar? Vai jogar eu e minha noiva. E eu não consigo mais ninguém. Olha, mas... A noiva pensando assim, tadinho, né? Ele vai ficar sozinho. Já vem correndo pelos corredores do NoCast a gravação do nosso partida de RPG, hein? Quem sabe a gente não pode fazer um assim. Estamos aí. A gente só precisa achar um bom mestre, hein? Ó, eu me ofereço. Pode ser, de boa, eu atesto muito bem. Não, eu acho que a faço gente votos. tinha que votar, isso aí não dá certo. Eu só me ofereci. Olha, que oferecido! Safadinho. Só falando sobre o que o Moza falou, esse jogo deve ser muito interessante, muito dinâmico, porque como é de zumbi, ele deve ser dinâmico pra aquela parada de horda, pra você não ficar rodando dado toda hora. Então assim, eu vou tirar um cara, só tirou, matei, pronto. E deve ser uma ideia meio Walking Dead, de focar no problema assim. Mas sabe o que dos jogadores. Eu gosto muito de RPG, cara. Uma coisa que eu gosto muito de RPG, que é acerto crítico e falha crítica. Porque das duas é muito divertido, cara. Ou vai ser muito trágico, ou vai ser muito divertido. Mas a maioria delas é muito divertida. E você tem 5% de chances de se dar muito mal ou muito bem em qualquer coisa. Pois é, cara. É o cara que tira um acerto crítico num climbing, né? E vira um circense nato.
uma história de acerto crítico? Por favor, estamos aqui pra isso. Vamos lá. Então, todo jogador, quando inicia, ele tem 2 males também. Porque a gente falou muito mal de mestre, vamos falar mal de jogador também. Ah, vamos sentar. Vamos. Vamos, Quem vamos. jogou Mantic aí? Romantic? Mantic. Ah, Mantic já, pô. Eu amo Mantic. Então, Nossa. aquela carta buscando regras obscuras é o jogador perfeito, velho. Eu conheço vários, o cara que lê o livro e consegue botar o jogador overpower É a minha abertura. no primeiro nível. Eu falei, puta que pariu, velho. Como é que o cara consegue fazer isso? É, mas esse daí é o jogador filho da puta, cara. É o que vai em todas as brechas do jogo e consegue fazer um personagem... Ele nível decora o natal. livro do mestre. É, Ele é o advogado. é um saco. Eu acho um saco esse jogador. Ele é o cara que fala data vênia no meio do jogo. Já tá vendo. Nossa, cara. Entretanto, mestre. É o cara que, pra fazer construção adversativa, ele fala não obstante. Né? É, exatamente. Fala pela ordem, né? A hora que... Ele entra no modo monóculo, né? Ganha mais 2 de inteligência. Exatamente. Como é que é a história aí, Vini? É o seguinte, né? Tem 2, na verdade. A primeira, que é a do Peck, ela é bem famosa, na verdade. O jogador comigo, pelo menos acho que a maioria dos quem mestrou, vamos pedir pro infeliz pedir descrição. Porque chegou um certo momento que ele tem que acostumar, que ele tem que pedir um pouco mais da descrição do ambiente. Mas pelo fato não de regras, mas pro mestre poder desenvolver e ele se desenvolver. Porque a partir do momento que ele vai assistindo o mestre desenvolvendo o ambiente, ele consegue se desenvolver como jogador. Só que aí o infeliz filho da puta só queria brincar, né? E aí o que ele fez? Primeiro erro. Na época eu ainda jogava com livros, nem comecei a jogar com o Ricardo e com o Luke. Era Tormenta. E aí beleza, tal, o menino decora livro disso, decora livro daquilo, quer saber de monstro, decora cada canto do mapa, tá, foda-se. Beleza, só que dentro do jogo, ele não tem aquele conhecimento, ele é um personagem. Aí ele era um centauro, beberrão e tudo mais, aí até que chegou um certo momento que eu falei, bom, vamos cortar esse ego. Aí ele tava no meio da estrada, eu falei, você começou a sentir um cheiro meio pútrido e coisas do gênero, e você viu um pé. Um pé? É. E aí, por ele já sentir o Sr. Ego em pessoa, ele não pediu a descrição. Aí, beleza, aí ele continua, tá bom, tá me incomodando, eu vou chutar o pé. Aí eu rolei um D20, se eu não me engano ele ainda tava rolando um D6... Só fazendo a observação que no sistema que o Vinícius jogava, dependendo do nível do personagem, ele usava um dado maior. Eu só usava algumas bases dos jogos, viu? E aí o que acontece? Aí eu falei, tá bom, aí rolou um ponto crítico, e aí o rapaz falou, mas o que aconteceu? Eu falei, era um pé de um gigante, ele pisou em você e você morreu. Essa foi covarde pra todos os lados, cara. Mas eu adoro essa. Ela foi uma covardia horrível. Outra que foi também, tinha um grupo de moleques uma vez que jogou comigo. Que sujeito amargurado. Teve uns moleques que jogavam comigo e eles queriam fazer uma quest numa gruta em que as pessoas foram transformadas em pedra. Aí todo mundo, que legal, então vamos comprar espelhos e não sei o que, né? Que legal, que maravilha, vamos lá, vai, criançada. Aí depois o cara era só um pedreiro, né, velho? O escultor. O Ricardo estão de prova que eu não sou um mestre vingativo, eu não sou um mestre amargurado, Não, galera, isso é com pessoas. Olha, eu votando e eu vou. Isso é com pessoas. Você só gosta de vinhetas do Monty Python, né? Porque pé pisando em cima. Isso. E aí, cara, eu lembro que a galera ficou. Aí chegar até ter uma silhueta com algumas coisas mexendo na cabeça, eu lembro que eu descrevi. Aí todo mundo pegou espelho, mas tipo, era só um zumbi com verme andando na cabeça. Tipo, é engraçado esse jogador cagar assim, cara. Não peguem seus espelhos, é uma medusa. Tipo, jogo você pegou o conhecimento da medusa, meu filho. Mas mesmo assim, os caras estão de prova que, a gente fazia muita história boa. Teve um jogo com o Ricardo que durou 5 anos, cara. Eu tô aqui tentando imaginar qual verme gigante é o minhocuçu que deu na cabeça dele. Eu vejo um problema que a gente jogou a história há 5 anos, eu achava a história foda. Só que depois de um tempo, ainda acho a história foda. Só que a gente tentou várias vezes tentar voltar a jogar a mesma história. Não dá certo. Nunca funciona, cara. Não funciona, nunca funciona. A história nunca vai ser a mesma. Isso de magia. Que é muito foda. Mesmo que você continue uma história por 5 anos, uma mesma coisa acontecer naquela mesma aventura é muito difícil. Uma coisa que eu sou curioso com RPG, na construção, né? Eu geralmente era mestre porque o livro era meu e ninguém queria ler. Ninguém queria ler.
O mestre geralmente é o mais nerd de todos, né? É o mais forever alone de todos, e isso é o jeito dele se socializar, né? Nossa, nossa! Que visão decadente. Gustavo, sua infância foi uma maravilha. Você vai ter que contar como você me conheceu depois. Não, mas olha só, não é minha infância, eu já era adolescente. Eu comecei a jogar RPG com 16. Nossa, então sua infância foi pior do que a sua adolescência. Há 22 anos atrás, pessoal. E uma coisa que eu achava interessante, ligando àquilo que a gente falou, é que pro RPG ser bom, você tem que se ligar mais na imersão, ou seja, mais no universo, do que o level design que você faça. As coisas têm que ficar completamente abertas. O mestre dos jogos, ele tem que conhecer aquele mundo, né? De dentro para fora, porque se você pensar bem, o RPG ele não é só um jogo dos jogadores que estão jogando, ele é um embate entre os jogadores e o mestre dos jogos que está tentando manter uma coerência na história dele. Ele é frustrado, o mestre dos jogos geralmente está perdendo o tempo inteiro. É mais fácil para o jogador jogar uma aventura onde ele é mais passivo do que ativo do que pro mestre, porque o mestre, dependendo da ação que o jogador toma, a história debanda para outro lugar completamente diferente, né? O mestre que planeja demais não vira, cara. O mestre que planeja demais, ele se frustra, ele vai chegar a um ponto que, sei lá, mano, o Luke mesmo fez um personagem uma vez que, era um doppelganger, velho. O que eu ia planejar pra um doppelganger? Caralho, doppelganger é a maior carta branca de todas já criada no RPG. Assim, eu falei, meus personagens sempre foram caras revoltados, mal-humorados, explosivos e, sabe, que tipo, não falavam com ninguém. Isso nem era coisa assim, preguiça de interpretar, não. Meus personagens, eles realmente nunca queriam falar com ninguém. É o seu alter ego. Alter ego. Obrigado. Daí eu falei, não, vou avacalhar, vou deixar o Vinícius puto, vou deixar ele confuso, vou fazer um personagem maluco, porra louca, que se transforme em celebridades. Eu fiz um doppelganger ex-bardo que não sabe de onde veio, só simplesmente quer ter uma vida tranquila. Eu falei, se vira. De vez em quando imita a Tina Turner. Não, teve uma vez. Não, mas foi uma delícia de joguinho, viu? Eu vou te contar, foi muito foda. Tá sendo ainda, seu bosta. Tá sendo. Calma, desculpa, vamos voltar a jogar. Puxando o que o Vinícius tinha falado com a campanha dele com o Ricardo, eu tive uma campanha com um amigo meu, grandíssimo amigo meu, Jorge, que... Zorzi. Durou muitos anos, assim, seguidos. Eu perdi a conta de quantos anos. Eu lembro que quando eu conheci o Vinícius, eu já tava jogando essa campanha com ele, e ela começou do nada, a gente tava batendo papo no telefone, começou a inventar personagem e deu certo. Pera, parou. Como... Chegou a escrotização, ó. Cara, do nada, você tava conversando no telefone, o cara falou, rola D20! Não foi o rola D20, a gente falou... Melhor do que perguntar o que o cara tá vestindo, né, velho? Melhor que isso. Só que começou a rolar... Eu sou um bárbaro, o que você tá vestindo? Uma tanga de Passei óleo no corpo. Deixa eu contar uma história dessa tanga aí. Eu lembrei uma coisa rapidinho, só cortando 1 minuto. Eu tava jogando a campanha de Coda. Corte rápido. Coda, não sei se vocês conhecem o Coda. O Coda veio pra cá junto com o sistema do Senhor dos Anéis. É um sistema excelente, mas que não vingou. Mas não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu era um mago homossexual. Não muito diferente da realidade. Não muito. É, porque você não é mago. Não, na verdade é porque ele não é homossexual, ele é mago. Na verdade é porque eu não sou mago mesmo. Mas o que acontece é o seguinte. E tinha um amigo meu que ele era um bárbaro. E tava o grupo lá, tinha um guerreiro, papá. E a gente chegou assim, vamos dividir o grupo, galera? Será que ela está? Não, vamos dividir o grupo. Vamos dividir o grupo, vamos. Estratégia boa. A estratégia é bem rápida. Tá? Aí o anão foi junto com o guerreiro. Era o anão guerreiro. E o anão guerreiro foi junto com o humano guerreiro. E eu falei assim, peguei a minha mão e coloquei na mão do peito do bárbaro. Ele falou assim, eu vou com o Conan. Nossa, cara! E alisei o peito do bárbaro. Aí o amigo meu ficou desesperado na hora. Não vamos dividir o grupo, não. Eu não falei que queria dividir o grupo. Ninguém vai dividir o grupo, não. Nós vamos todo mundo junto.
O RPG é bom por Não, isso. não. Né? Olha a cena. Olha a cena. Calcule a cena. Pode continuar, eu parei pra uma história rápida e corriqueira. Não, de boa. Rápida e corriqueira, acontece em todas as aventuras, alguma coisa, alguma ação homossexual e tal. Sempre. Me comprometi nessa, falando sempre assim. Né? Pois sim, por isso que eu tô rindo aqui. Você me comprometeu porque você joga muito comigo. Também. Ainda bem que eu não jogo mais com vocês. Ah, mas jogou muito. Olha o ressentimento. Olha o pensando cada coisa aqui, cara. Mas jogou muito. Bom, começou meio que por acaso a gente começou a ter ideia, que imagina se a gente fizesse um personagem assim, assado no cenário tal, de tal jeito, não sei o que, e meio que nasceu o personagem e a gente começou a jogar a partir dali. Só que o negócio foi escalando tanto que... as suas aventuras sempre surgem do nada, Luke. É muito legal isso, cara. É sempre do nada. Eu nunca... Se eu planejo, não sai. Não vai, não vinga, sabe? Dura 2 horas de aventura e acabou. Começo, meio e fim, depois eu não consigo mais improvisar porque eu fico naquela insegurança de, porra, eu tinha planejado antes, agora não dá mais, não sei o quê. E daí, 1 ano depois de ter começado essa aventura, já tinha dezenas de NPCs ativos, constantes, sabe? E daí eu comecei a jogar com o Vinícius, ele começou a mestrar pra mim, e os personagens que apareciam no RPG meu com o Vinícius começaram a aparecer no meu RPG com esse meu amigo, novela mexicana do cacete, e chegou um certo ponto que vou chutar abaixo aí uns 6 anos depois. Esse meu amigo, ele tinha 5 personagens simultâneos que a gente trocava as cenas. O tema do seu RPG era The Sims? É tipo isso, tava virando The Sims, porque era uma família. A gente fez árvore genealógica, a gente fez. Eu tentei já catalogar os NPCs, eu cheguei em 250. Caralho, catalogar os NPCs. Os NPCs. Nossa, eu nunca cataloguei meus NPCs. Era meio DC, assim, porque ninguém morria de verdade. Qual que é a pergunta, Luciano? Diga. Você já chegou a fazer um mapa astral natal pro seu personagem? Não chegamos a esse ponto, mas chegamos perto. Eu cheguei a fazer um mapa mundi, né? O mapa mundi é saudável, o mapa astral eu acho que já passou do limite. Ah, não, porque catalogar 200 e sei lá quantos NPCs, ok. Não, 200 e sei lá quantos, porque eu não tive saco de terminar. Sabe que o Fernando Pessoa fazia mapa astral pros pseudônimos dele, né? Pra saber como é que ele deveria escrever. Olha, informação inútil pra gente. Eu fiz um mapa astral pra minha personagem. Puta que pariu. Não, o que é um mapa astral? Um mapa astral. Um mapa colorido, assim, é super astral. O mapa astral é aquele que você vai no Google Maps, aí você coloca Xuxa, aí depois você coloca Pelé e tal, você vai vendo onde que essas pessoas famosas. Amor estranho, amor. Caramba, Daniel. Tá, isso aí é como se fosse aqueles infográficos de detetive. Isso, só que é um mapa de astros. Tá, então é tipo. Entendi. Era São só os famosos. Essa aí você vai cortar, né? Caralho, na minha cabeça foi genial, cara. Foi bom. Caralho, Daniel. Quer dizer, o Daniel, eu não sei o que o Daniel tá tentando. Se ele tá tentando mostrar cultura ou a idade dele, né? Porque pra relacionar Xuxa com Pelé. Não sei onde que isso é cultura também. Mas é isso. Você fez um mapeamento lá. E você mapeou todo mundo? Na verdade, eu fiquei curioso agora. Então, a gente... Você mapeou os meus NPCs também, ou alguma coisa assim? Não, eu acabei colocando... Eu nem sei onde é que tá, o arquivo deve estar aqui no computador ainda. A gente chegou a colocar muitos personagens seus, só que eu acabei me apropriando deles. O Mumba, por exemplo. Depois você explica isso. Na verdade, o Mumba, só pra explicar, apareceu numa taverna que a galera se reunia pra fazer a aventura. Depois só que eu caracterizava ele muito bem. Eu caracterizava ele muito bem mesmo. Esse mapa astral, então, agora sem espelho. Mapa astral, então, é isso mesmo. O NPC Chaves, ele é amigo da Chiquinha, que é filha do seu Madruga, é isso. Não, isso é Não, ele é mapa Chaves é então, de o que gêmeos. é mapa astral? Mapa astral é signo. Ele é de gêmeos com ascendente escorpião. Que viadagem. Beleza. Falou o Mano Mario que passou a mão no peitoral do...
Não, foi o meu personagem homossexual. O sujeito me fala de Chaves com Chiquinha e joga no lixo toda a cosmologia medieval, né? Ah, sabe de nada. Sabe de nada, inocente. O que eu tava contando era isso. O RPG ele chegou num nível que ele virou a novela do cacete, porque tinha pelo menos seis tramas acontecendo ao mesmo tempo, com 6 personagens. Às vezes o personagem se metia numa trama. Ficou o primeiro personagem lá do começo ficou no nível Dragon Ball, sabe? Porque ele já tinha virado um semideus. A gente tinha que criar impedimento pra ele não fazer muita merda. Daí por isso a gente ia criando os outros personagens, que eles acabam se envolvendo com o primeiro. Só que daí o primeiro não gostava do segundo, terceiro. É um puta exercício de interpretação. Você aprende a interpretar, você aprende a... Por exemplo, quando os personagens do próprio jogador, um tá interagindo com o outro. É uma coisa assim, que se você apresenta essa ideia para um jogador no momento, a pessoa vai achar isso horrível, sabe? Confuso, sei lá. Vai te chamar de bipolar. Desnecessário, bipolar. Isso que o Luke tá falando é interessante porque eu cheguei num patamar que meu personagem ele tava tão filho da puta, tão forte, que outras pessoas que iam entrar no grupo pra jogar junto ficava estranho, porque ou o Vinícius tinha que descer o nível do meu personagem, ou o Vinícius tinha que subir o nível do personagem dos outros. Ou que fazer quests à parte, porque eu fiz bastante quest à parte, né? Mas eu quero saber o seguinte... E ele chegou a ser um incômodo, de tão forte que ele era, tipo, mano, agora eu não sei mais o que eu faço com você, eu acho que eu tenho que te matar. Mas vem cá, vocês vão cantar a cabeleira do Zezé com a voz do Mumba ou não? Isso aí é o Vinícius que tem que fazer. Beleza, deixa eu me concentrar. Olha lá a cabeleira de Zezé. O sotaque na época era... Já. Na época o sotaque era mais hispânico que isso. Luciola, por favor, conte-nos a sua experiência com o RPG. Você, como sendo uma das poucas mulheres jogadeiras. Porque todo mundo sabe que a grande maioria de pessoas que jogam RPG são do sexo masculino. Virgens. Exatamente. Normalmente. Pelo menos quando começam, né? Morrem sozinhos e gemendo. Ninguém aqui joga RPG, claro. E eu quero saber, por exemplo, como que foi o seu primeiro contato com RPG? Como que você começou a jogar RPG? Como que as pessoas lidam com você dentro da aventura? Olha, meu primeiro contato com RPG foi D&D. Quando começaram a falar mal do D&D, eu decidi ficar quietinha. Na casa da minha tia tinha o D&D. Então, assim, não sou a primeira mulher a jogar RPG na minha família. Minha tia comprou pra interpretar histórias da minha prima. Ah, era da sua tia o RPG? Tia. É verdade que a sua tia namorou o Steve Jackson? Não. Meu Deus! O Steve Jackson? Essa eu não Por saquei. que, velho? Essa eu não saquei, cara. O Steve Jackson é um dos inventores do RPG na década de 70. Então, assim, começar a jogar RPG, eu comecei com 20 anos. Meu primeiro grupo foi com 20 anos, mas minha experiência com RPG foi com 11 anos. Já estava inserida na minha cultura familiar. Claro. Que eu achei interessante que ela falou que a sua tia comprou para ela interpretar para a filha dela, é isso? Pois é, minha tia gostava muito de histórias, de contar histórias. Eu aprendi isso com ela. Eu aprendi com 11 anos as regras do D&D. E a partir disso eu fui criando roteiros soltos, já que eu não tinha grupo, e narrar eu nunca narrei. Mas jogar Cara, eu posso falar porque eu já vi. A Lucila, ela tem um index. Eu posso chamar de index, Lucila? Aquela descrição. Cara, é uma coisa impressionante. Ela tem quantos personagens naquele livro? São 40 personagens. São 40 personagens, mas assim, não são 40 personagens a esmo. Eles têm uma descrição, caralho,
Eu li assim uns 4 ou 5. Eu falei, porra! Mas são todos medievais ou é em qual Todos medievais, de um roteiro medieval. Que é o padrão, né? Pelo menos pra mim que é o melhor que tem, né? Por que Eu o pessoal já falo que eu pensava nasci no na cenário época. medieval? Ah, cara, porque no cenário medieval você se encontra numa taverna, bebe hidromel, pega a primeira mulher que tá na esquina e vai pra uma aventura, cara. Porque ninguém é de ninguém. Falando numa parte técnica, eu acho que as pessoas gostam muito do medieval, porque isso que elas têm agora, elas já estão vendo. E o futurista é muito incerto. O medieval, ele já é mais certo e você tem o quê? A maioria das pessoas que começaram a gostar do mundo de RPG surgiu da onde? Do medieval. Sim. Eu vou parecer muito Você tinha inteligente. Dungeons and Dragons, você tinha Senhor dos Anéis futuramente. Você teve diversas coisas ali. Entre Dungeons and Dragons e Senhor dos Anéis, tinha outras várias coisas. Então ali, o medieval tem uma única coisa que também atrai as pessoas até hoje: magia. Se você pega um ambiente futurista, você tem armas, você tem tecnologia. E assim, O atrativo é a magia. O atrativo de tecnologia eu comecei a gostar depois dos 24, 25, tentando ver uma coisa mais steampunk, mas nunca cheguei a mestrar, só montei um Eu enredo. cheguei numa fase que assim, que eu tô com muita dificuldade também de montar grupo, porque eu gosto de cenários onde são medievais, podemos dizer, o mais próximo do medieval real e com toques de magia. Ou seja, esquartelação, aniquilamento, estupro e um pouquinho de pó de prelim-pim-pim. isso, magia sutil, por né? exemplo, é aquela magia sutil, é o cara quando ele faz magia, ninguém pode ficar sabendo, porque senão a Inquisição vai sair fudendo ele, entendeu? Vocês me matam, não, gente. Se fode aí, Inquisição, nós falar de Inquisição, eu vou falando 2 horas. Né? Na introdução do cast, eu falei que eu odeio GURPS. Agora eu vou explicar por que eu odeio GURPS. E você é chato. Não, eu não sou chato, velho. Por incrível que pareça. Você é chato. Eu não sou chato, velho. Eu tô brincando, pô. Vamos sair depois tomar uma cerveja. Eu não sou chato. Não, eu bebo, eu sou chato. Você toma seu suco, eu tomo minha cerveja. Vamos. Mas então, assim, eu não gosto de GURPS. Eu tive apenas uma única experiência com GURPS na minha vida. E não quero ter nunca mais. Eu conheci um mestre. Pelo GURPS, é isso. Não foi. Porque quando as pessoas me comem, eu gosto. Meu Deus. Meu Deus do céu. Caralho, tá rodando isso. Escuta quem quiser. Então, olha só, o que pega. O mestre, ele era um puta mestre, velho, excelente, detalhava tudo. Detalhava tanto que às vezes o jogador que não gosta do mestre que detalha o cenário fica incomodado. Porque ele falava como o cara tava sentindo, a expressão do rosto, papá. E você ficava viajando nele falando e tal, tinha aqueles diálogos extensos e tal. Só que você não via seu personagem evoluindo. Eu não sei se era o problema do mestre ou se era o problema do sistema. Mas eu jogava GURPS e nada. Ganhava um ponto, aumentava isso, aumentava aquilo. Não melhorava porra nenhuma. Eu falei, que desgraça de sistema, velho. O jogo é doido. Eu joguei 1 ano e meio no jogo, velho. Meu personagem ficou uma bosta desde quando eu construí ele. E era de todo mundo que era uma bosta. Eu falei, É o mestre, cara. Eu não jogo essa coisa, não jogo isso mais não, porque... Regras de RPG Independente são pra do você... É pra você largar pra lá. Você obedece umas coisas, outras não. O GURPS tem que ser assim, senão ninguém vai te jogar. É diretriz. E tinha dado pra tudo, velho. Até pra você mijar. Tem dado pra Palavra de dado. Pois é, tinha dado lá na sua casa. Essa piada não tem mais graça. Mas eu tive que fazer. Olha só que interessante. Aí você fala, tenho dado de 4, assim, aqui, ó. Caralho, aqui, ó. O Vinícius disse aqui, que ó. quem joga Legend of Legals, ou Legals of Legends, não sei. De advocacia. A lenda dos legos. Jogo de tribunal, né, cara? Eu vou falar sobre o gosto que as pessoas têm sobre a época medieval. Isso é muito interessante. Na época que o RPG foi criado, o primeiro tema que saiu foi medieval. Por quê? Naquela época fazia um sucesso danado
a literatura fantástica. Então você tinha Ray Bradbury, você tinha Richard William, que é o cara que fez o Conan, você tinha Tolkien. Tinha o GURPS Conan, não tinha? Não sei, cara, eu só tinha o básico. Tudo, né? Tem GURPS tudo, cara, pois é. Então, o pessoal, agora tem outro lance que é muito atrativo na Idade Média, é que a Idade Média, ela surge na decadência do período clássico da história ocidental. Então, na Idade Média, e não foi foi uma época muito difícil, ela não era literata, era uma época um pouco sem história, né? Então, você vivia num mundo onde tinha ruínas de um mundo que você não entendia direito. A Idade Média imperava o imaginário, né, cara? Você definiu perfeitamente, cara. Pois é, não imperava o imaginário, também não era coisa boa. Não, pros não letrados, sim, porque você trabalhava tudo, você vivia num mundo desconhecido, cara. As suas muletas de conhecimento eram alheias, você não tinha conhecimento sobre o mundo. Não, então isso. Que filha da puta. Não, mas isso então verdade, isso trazendo viveu a sombra da ruína das guerras de 100 anos. A gente não sabe, não tinha, o povo era ignorante, então tudo era fantástico mesmo. Imagina, você nascia e cara, 90% das pessoas morriam a menos de 30 quilômetros de onde nasceram. Você sabe o que é isso? Você não andava 30 quilômetros de onde você nasceu. Fora os índices de natimortos, né, cara, que era absurdo. Então, quando você traz, pra gente colocar isso no nosso assunto, quando você traz esse cenário trágico que envolve toda essa expectativa humana, né, para você imaginar a sua aventura ali dentro, fica muito mais intrigante uma aventura, porque ali você pode colocar magia, porque é aceito, você pode colocar dragão, porque era imaginário da época, você coloca cruzadas, vampiros. E não somente isso, como é tudo muito mais simples. Sim. A gente não tem tantas regras, tanto tecnológicas quanto sociais. E a politicagem era simples. Exato. Se você vai jogar um RPG que se passa nos tempos de hoje, você tem todo mundo que tem à nossa volta da maneira que ele funciona como é. Se você vai pôr um negócio no futuro, mesmo que seja pós-apocalíptico, você tem todas as regras, você tem a sociedade que se formou, que se destruiu, quer dizer, você tem todo um monte de minúcias que você tem que prestar atenção. Já no medieval, você pode fazer literalmente qualquer coisa, você pode colocar os personagens num cenário afastado onde não tem porra nenhuma. Uhum. É mais livre, você fica mais relaxado pra jogar no medieval do você que se sente mais seguro, né? Porque pode tudo. A terra de Mixplic. E quem que não gostaria de brandar uma two-handed sword, velho? Só que é brandir, viu? Brandir uma two-handed sword e acertar alguma coisa, porque não era fácil, né? Puta, e ela voltar pra sua mão, né? Imagina. Voltar no final da aventura, cara. Nossa, isso era a melhor coisa. Teve uma coisa que eu nunca vou esquecer. Tem uma feira de quarta-feira aqui perto, desde moleque eu visito uma banca do mesmo cara. Eu não sei se o Ricardo lembra que uma vez eu comprei 3 livretos. Eu acabei me desinteressando pelos outros 2, tanto que eu nem lembro do que é, mas era RPG. E um contava da Inquisição. E eu lembro até hoje, eu não lembro do sistema, não lembro nada. Eu lembro até hoje que uma das frases que mais me marcou era aquela: se eu avançar, sigam-me, se eu cair, vinguem-me, se eu recuar, matem-me. E tipo, esse era o tema da primeira enredo de história que o cara tinha que montar, que era um brinde da Inquisição. Eu achei aquilo tão fantástico e futuramente, só depois, eu fiquei sabendo que aquilo era um livro de RPG. Pra mim foi uma coisa fantástica. Por mais que não tenha existido, porque tudo que tem no mundo fantástico de um jogo de RPG mal deve ter existido, mas aquilo marcou muito, foi muito legal. Isso é muito massa, cara. Os bárbaros, como é que são, os druidas, como são, é do caralho, né? E é aí que eu acho interessante para um mestre. O quanto o mestre lê aumenta demais a qualidade do jogo que ele consegue fazer, né? Então você tem que ler Tolkien, você tem que ler Conan, você tem que ler pra caramba, cara, pra fazer um jogo bacana. Eu comecei a campanha de D&D, duas campanhas de D&D paralelas. Eu era um cara muito à toa, comecei ela aos 15 anos e ela encerrou aos 17 anos. Como eu estudava de manhã, não tinha porra nenhuma para eu fazer depois, eu narrava para D&D para 2 grupos. Um grupo na sexta-feira à tarde e um grupo no sábado à tarde. Tinham 6 jogadores em um grupo e 6 jogadores no outro.
e eu narrava uma aventura para um, uma aventura para outro. Assim, como eu era tão à toa, não repetia a aventura. Eu não repetia a aventura. A aventura que eu dava para um, dava para outro. E uma parte do grupo estava num continente e outra parte num outro continente. E eu criei um mundo. Era um mundo meio Tormenta, assim, meio Forgotten Realms, mas eu tinha criado tudo. Na verdade, não, eu tinha copiado tudo. O que eu gostava, eu estava copiando para o mundo. E ele ia criando ao longo do jogo. Eu quero um deserto agora, então essa região aqui tem deserto. E o jogo foi se estendendo, e chegou uma hora que eu fiz 2 sessões que foram as sessões mais fodas de todas. Eu fiz os 2 grupos se encontrarem. Eu acho que todo mundo já deve ter feito isso e tal. E eu tava decidido que eu ia acabar com um grupo e tal. E fiz os 2 grupos se encontrarem. Nossa. A mesma história, tiveram 2 tipos de interpretação diferente, se tornaram 2 coisas completamente diferentes e depois você vai se enfrentar. Tipo, isso é fantástico. E dependendo da vontade dos jogadores de interpretar, o resultado também deve ter sido fantástico. Não, foi tanto que era pra ser só uma sessão só, e o jogo ia acabar. Todo mundo já tava ciente que o jogo ia acabar e tal, porque eu não ia narrar mais, nem na sexta-feira. Eu ia só narrar no sábado, e eu não queria, tipo, eu vou acabar então com o grupo de sexta, eu vou ficar só com o de sábado. Não, eu achei sacanagem. Então eu falei assim, eu vou acabar com os 2 grupos, vou fazer um grupo novo. Quem se interessar, participa do grupo novo. Que eu só ia conseguir narrar para um grupo só. E ia ser só uma sessão. Só que o negócio foi desenvolvendo tanto, eles estavam discutindo e batendo boca. Eu falei assim, velho, e tal, e teve luta. Aí o cara, em vez de ficar lutando até a morte, o cara fugia, um salvava o outro, e durou 2 sessões. E foi assim, maravilhoso. Foi maravilhoso. Durou 2 sessões o quê? A luta? Não só a luta, porque tipo assim, teve todo o desenrolar. Eles estavam numa aventura e eles estavam juntos. E chegou numa certa parte, eu comecei a jogar umas intriguinhas de um lado, intriguinhas do outro, e eles tinham que ou se salvava um grupo ou salvava o outro. Não tinha como os 2 se salvarem. Sobrou um bárbaro e um mago do grupo de sexta, e sobrou um clérigo do grupo de sábado. E o resto do mundo morreu. Você teve essa oportunidade de passar a mão no peito de alguém? Não, eu tava narrando, né? Eu acho interessante que o RPG ele não é somente um jogo onde você está interpretando um personagem, fazendo combates e se divertindo. Ele é também, para as pessoas que gostam de escrever, um puta de um laboratório. Eu gosto muito de escrever, tentar escrever histórias de ficção. A minha noiva também, ela adora. E sempre que a gente não tá conseguindo elaborar um personagem, se aprofundar num personagem, ou num cenário, ou num acontecimento determinado, a gente mestra pro outro. A gente pega esses personagens e coloca eles no contexto... não necessariamente com um começo, um meio e fim. A gente joga os personagens no meio de uma situação. Às vezes a gente faz a mestragem descentralizada, que eu acho que é um negócio muito louco, porque os 2 adicionam elementos de mestragem, como os 2 estão tentando desenvolver um cenário e não simplesmente jogar RPG, e isso acaba ajudando muito pro desenvolvimento de um cenário, de uma história, de uma narrativa, porque você tá vendo, além do ponto de vista de uma outra pessoa, você tá vendo a coisa acontecendo ali na hora, né? Você tá vendo a ação mesmo. Caralho, eu faço isso há 15 anos, chama casamento. A nossa conclusão geral é que não tem estilo, não tem método, não tem certo. O certo é, na verdade, a diversão em si e a jogabilidade que a gente encontra na diversão. Essa prisão de regras, essa prisão de diretrizes que as pessoas têm que se encontrar, isso a gente já tem no nosso dia a dia. Então, se é pra gente jogar e tudo mais, cara, seja do melhor tipo possível. Pode ser tipo, um anão numa praia de nudismo, metendo o nariz onde não deve. Ainda bem que é o nariz, né? Pois é, mas é o narigaço. O sistema em si, seja ele qual for, todo mundo já disse isso. É só pra guiar pra você poder contextualizar aquilo de uma forma lógica, de saber quando o cara acertou, quando o cara não errou. Aí sim, quando o cara acertou e quando o cara não errou. Eu quero jogar você mestrando, moça. Eu
não gosto de GURPS, como disse, porque eu tive uma experiência ruim, mas tem muita gente que gosta. Eu gosto de um sistema que todo mundo que joga não gosta, que é o tal do Coda, do Senhor dos Anéis, que ele mistura um D&D com o Storyteller. Então assim, eu acho um puta sistema, velho. Eu acho que é um dos sistemas medievais o mais completo de todos. Só que muita gente não gosta, acha ele complexo demais. Eu vou começar agora uma campanha, eu espero, tô torcendo muito pra ela vingar, que é uma campanha de Game of Thrones, do livro que foi lançado e que parece que não bombou também. Não sei se vocês ficaram sabendo desse livro. Fiquei. Só que eu não peguei pra ver a... do Senhor dos Anéis, né? O pornô do Senhor dos Anéis é muito paia, velho. Na boa. Eu tenho um site pornô. Se você for maior de 18 anos, você pode acessar aí, é hothoney.com.br. Mas eu vou gostar do que tem lá. Minha esposa já foi. Vai continuando. Minha esposa acabou de falar, existe. Esse sistema eu tô torcendo pra aprender. Eu só de construir a ficha eu achei excelente, porque é um sistema voltado pro Game of Thrones, porque você passa mais tempo construindo a ficha da sua casa do que da ficha do seu personagem. Nossa, Deus, não. Não. Para. Chuta. Pelo amor de Deus. Sério, e assim, foi uma empolgação. Nós estamos jogando em 3 jogadores. Nossa, eu imagino a empolgação. Você tá montando sua ficha da sua casa. Caralho, agora eu vou pôr um carpete. Puta, ai, que delícia de carpete. Não, cara, você não tá entendendo. Você não sabe. Nossa, caralho. Puta que pariu. Peraí. Joga o dado aí pra ver se o carpete combina. Véi, você tá fazendo. A piada não foi boa, velho. Sério. Caralho. Boa, Daniel. Ai, uma cadeira de mogno agora, cara. Mas zoeiras à parte, e dá uma ideia muito interessante. Eu acho que vale a pena quem quer pegar o livro e dar uma olhada, porque tem histórico de tragédia, traição, várias outras coisas que é o foco total da série, que é um querendo foder o outro em si. E depois você parte para a construção do seu personagem. E a sua casa, ela é uma casa menor, vassala de uma das 5 casas principais do Game of Thrones. E o jogo se passa um pouco antes do Robert. Não um pouco antes, não. O jogo se passa no momento em que o Robert se tornou rei. Então é antes do que está acontecendo na série. Vale a pena. Eu vou começar a campanha, depois eu passo o feedback para vocês de como foi. Poupe-nos de alguns detalhes, por favor. Não precisa contar tudo. Ou não, né? Não sei, vai a gosto do freguês aí. Olha, mas o Gustavo, ele tá que tá. Eu queria falar de uma das piores experiências que eu já tive jogando RPG. Envolveu esse jogador que eu não gosto, eu não consigo tolerar muito, mas eu sei que existe e o mundo é cheio deles, que é o cara que vê o RPG como uma sequência de batalhas na qual você vai evoluindo seu personagem das formas mais precisas possíveis. Eu fui convidado por um grupo na minha faculdade para jogar D&D. Eu falei, não, dessa vez eu vou aprender a jogar D&D direito. Dessa vez, eu não posso me dar tão mal com uma coisa que tanta gente gosta e que construiu tudo isso que a gente faz. Então não, vou tentar. Aí eu cheguei lá na casa, quando eu cheguei eu já vi a cena, a garota que tava mestrando, ela tava sentada com um dos jogadores num canto, tipo, embaixo de uma escada, os dois estavam sentados no chão, um de frente pro outro, e ela tava tentando falar o mais baixo possível, e os outros estavam ali, assistindo TV, comendo alguma coisa. Eu olhei e falei, bom, e aí, quando é que a gente começa a jogar? Daí eles estão jogando ali. Nossa. Eu pensei, peraí. Ah, não, é que eles estão separados do grupo, aí ela não quer mestrar. Não, pensei, bom, ok, tudo bem. Até acho interessante se o outro jogador, se os jogadores não têm essa interatividade, essa coisa de interpretar o personagem bem o suficiente pra conseguir esconder um segredo que ele sabe, conseguir se proteger de um segredo que ele já sabe. Mas tudo bem, é interessante, tá inovando, tá tentando coisas novas, né? A relação tá esfriando. Só que eu comecei a perceber que eles eram desse tipo que preenchiam a ficha de D&D, faziam uma batalha, daí ela falava tudo que os personagens faziam entre uma
uma batalha e outra. Ela não falava que o personagem... ela não dava essa coisa do... Ela não dava situações. Não dava situações. Ela não dava poder de escolha em situações. Ela realmente estava jogando... Parecia um jogo de Final Fantasy, sabe? Nossa. Você não controla o que tá acontecendo no meio do caminho. Essa questão que você disse dela, que ela tava falando baixo pro jogador, eu utilizo esse artifício quando eu tô narrando Vampire. Porque eu acho, às vezes, interessante dar... talvez um outro vampiro tá introduzindo uma informação pro jogador e eu não quero que o outro jogador fique sabendo dessa informação. Eu sei que o jogador ele é adulto o suficiente para poder absorver aquela informação e falar assim, peraí, meu personagem não sabe. Mas a partir do momento que ele nem o jogador sabe, dá um ar de curiosidade muito maior. Claro que eu não faço toda hora. Não, tipo assim, não, agora você vai ficar sozinho. Não, agora é com você. Não, não é toda hora. É tipo, é um elemento ou outro, uma pitada ou outra. Então se eu souber usar essa ferramenta, fica interessante. Essa parte eu até acho legal. Eu achei que foi bem aplicada. Aliás, poderia ter sido muito bem aplicada ali, porque a tensão ela sai do jogo e vai para os jogadores. Os jogadores ficam curiosos, eles ficam intrigados com o que tá acontecendo. Só que naquele caso ali não tava dando, sabe? Eu tava me sentindo mal porque eles pegaram um personagem que já tava pronto, já tava no cenário, eles não me explicaram a história que tava acontecendo, porque pra eles não importava. E eles falaram assim, ó, você é esse aqui, deram a ficha pronta, sabe? O negócio do RPG é que não parte nem só de um lado, nem só do mestre, nem só do jogador. O RPG, ele é justamente a fusão entre a interpretação do jogador, da história dada pelo mestre. Então, pra gente finalizar, uma boa história de RPG, você que nunca jogou RPG, se você tá ouvindo isso, nunca jogou RPG, ficou interessado, cara, saiba que interpretação é fundamental. A aventura não depende só de você, nem só do mestre. Porra, agora peraí que o Mozart tirou minha atenção. Você gravou uma edição de RPG com o Eduardo Spohr? Gravamos, velho. É esse aí que eu mandei o link pra vocês. Caralho, maluco. Meu Deus, olha aí. Sabe aquele esquema que você tá a 6 pessoas de distância de qualquer um? Olha os... Cara, eu tava pensando... Luke, eu tava pensando nisso. Deve ter uma semana que eu tô nessa, cara. Puta, mas que fanboy do caralho, hein, bicho? Puta, não é questão de fanboy, não. É mainstream. Do negócio. Não, eu tô falando das camadas de conexão. Foda-se. Deixa eu fazer o FTP, camadas de conexão, pacote. Caralho, depois as minhas que são ruins. Eu nem lembro onde eu tava. Não era importante. Não, fechamento, conclusão da parada. Só vou ouvir no cast que o Gustavo participa agora. Que eu tenho o poder de incomodar o Daniel. Exatamente. Nem foi você, foi o Eduardo Spohr, tá? Então tá, você vai lembrando aí que eu vou falar uns negócios aqui. Porque não, se o pessoal vai falando. Tem que encerrar, velho. Já tem 1h30 já. Eu não sei se eu vou estar no próximo. Se eu não falar isso agora, então você corta. Vou falar. Pode falar. Olha só, RPG ele tem um lado dele que lida com aleatório, né? Então eu tava pensando aqui, por que não juntar RPG com cassino, né, cara? Olha que legal que ia ser. Se a gente jogava, se divertia e ganhava um dinheiro, por que não, né? Nossa. Por exemplo, em vez de usar dados, a gente podia usar roletas, cara. Aí o cara fala assim, quero dar uma machadada. Jogo tudo no preto 10. Porra. Pô, sabe, se você não tiver uma roleta também, você pode ficar fazendo aquela brincadeira da faca nos dedos, sabe? Tipo, vai bater na faca até acertar, tipo, aposto que ele vai bater no dedo meio. Ou então Poker RPG, olha que legal, cara. Vamos lá, eu quero pular os muros da fortaleza. O cara, se você tiver um Street Royal Flash, você consegue. Ia ser do caralho, bicho, né? O cara chega, vem, eu pago pra ver. Aí quem ganha. Olha que do caralho. Pô, Gustavo. E faz uma grana. Rollmaster seria canastra, né? É, total, né? O cara tá juntando lá, fala, tá querendo fazer uma canastra limpa, eu não confio nesse cara. Meu Deus do céu. Muito bem, depois de toda essa... Tem mais, hein? Quer não? Strip RPG. Olha, tá no Strip RPG é excelente, cara. Se sabe qual que vai ser? Sabe qual que vai ser a finalização? Vai ser vocês falando num fade out enorme. E o Daniel tentando mandar todo mundo calar a boca. Tem também o RPG politicamente correto, cara. Tipo, não pode ter anão. Tem desafiado verticalmente. Ah, tá. O bárbaro é um visitante de países em desenvolvimento. Isso, ele é um
não falante de grego, ou da língua grega, né? Exatamente. O Fala, druida. para. O druida. Ah, você assistiu esse Jovem Nerd, hein? Ouvi, O druida é um sacerdote silvícola, né? Ninguém pode ser chamado por esses nomes, não. E outra coisa que eu achei, a pessoa que joga RPG mais feliz é a pessoa que tem múltiplas personalidades, né, cara? Porque ela pode jogar consigo mesmo. Nossa senhora, que deprimente, cara. Deprimente. Vamos encerrar isso, pelo amor de Deus. Não vamos encerrar não. Vamos começar a jogar aí. Quem mesmo? Ninguém sobe. Mas ó, só pros que já estão presentes aqui, a gente vai combinar uma partida, a gente vai montar o negócio aí legal e vamos agendar pra um dia que tem bastante tempo. Eu, como tenho uma vida sexual muito ativa, eu não vou poder participar. Sim, tanto é que você falou o comedor. Skype numa quinta-feira. 2h04 no Skype. Ah, te foder, Gustavo. Vocês não viram eu indo pedir pra minha mulher, não? Você falou, amor, hoje não vai rolar nada porque eu tô gravando. Cheguei e perguntei, você tá com dor de cabeça? Fala que tá. Cara, não sei como terminar essa merda. O cara contando o dia no calendário, né? Peraí. Ela foi na farmácia? Beleza! Cara, foda-se. É esse o fim, vai. Foda-se, não vou encerrar essa merda. Você que escutou o nosso NoCast, lembre-se sempre de compartilhar nossos vídeos, dar o like, curtir nossa fanpage, mandar o e-mail pra nós e... Comentar na fanpage. Mandem e-mails também, por favor. Olha o prolixo aí, acabei de falar isso, Jorge. Manda carta. Dá o endereço. Tô reforçando. Sinal de fumaça. Sinal de fumaça é bom, hein? Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais algum? Eu quero. De mensagens? Alguma... Acesse o sempu.com.br, escuta o Sempulcast, que tem muita coisa foda lá. Tem também aí, nós gravamos aí, temos 2 Sempulcasts sobre RPG, um sobre RPG e um sobre live action. Então... Sempulcast, o melhor podcast do Brasil depois do NoCast, óbvio. A maioria aqui, hein? Olha, eu nunca ouviria um podcast que me aceitasse como convidado. Porra. Daniel. Oi. A gente gosta de você, mesmo assim. Tá bom. Isso é porque vocês não têm que encontrar ele todo dia de manhã, né? Ah, tá, que você me encontra todo dia de manhã. Graças a Deus, é que eu fico evitando. Filha da puta.